Hoje nós vamos falar sobre uma mulher bendita, agraciada e que por causa da escolha dela, nós hoje temos esperança. Por causa da escolha que ela fez, nós recebemos o livre acesso, direto ao Pai. Essa escolha maravilhosa que a nossa bendita Maria fez. Às vezes eu fico chateada quando alguém fala, coisas assim sobre Maria. Maria não é para ser adorada, mas Maria é para ser honrada, é para ser agraciada, é para ser falada da maneira correta, porque Maria foi escolhida lá no jardim. E nós vamos ler sobre isso. Lucas 1, versículo 26 ao 38, nós vamos ler sobre essa passagem, sobre a escolha de Maria, que diz assim: Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. Veja bem que não era Maria que era descendente de Davi, era José. E o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e ao se aproximar, lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo. Olha que interessante, essa é a chave. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Como será? Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a quem julgavam estéril. Porquanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida o anjo partiu. Como será? Essa foi a pergunta de Maria. Uma jovenzinha virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente da tribo de Davi, era descendente de Davi. E Jesus veio dessa linhagem. Olha que interessante, não era Maria que era descendente da tribo de Davi, era José. Maria foi instrumento na mão do Senhor, mas a linhagem veio de José. Na semana passada nós vimos que ela fez uma escolha, uma má escolha, que repercute, que ecoa, que tem consequências até hoje. E vai ter consequências até a eternidade. Até a eternidade, nós sabemos que essa consequência, que esse pecado que entrou por esta escolha, ele perdurará até o grande dia do Senhor. Essa escolha, esse pecado da desobediência, por onde entrou o pecado, vai perdurar até o grande dia.
Nós aprendemos que escolhas que nós achamos que são pequenas, mínimas, podem fazer estragos gigantescos que durará até a eternidade. É muito forte, mas o inferno está cheio de vidas que escolheram entrar por estas portas e não se arrepender dos seus maus caminhos. E por causa desse pecado, por causa disso, uma eternidade de tormento, de dor, de pranto e ranger de dentes está lá. A gente sabe que são escolhas que já foram seladas. Mas, como a gente viu na quarta-feira, há sempre um mais. É isso que a gente precisa entender. Mas Deus, Ele deu uma outra chance. Há sempre um mais ou um sim de Deus, que é a nossa chance de fazer a nossa escolha, de fazer a diferença, de fazer a vontade do Pai. Deus nos deu um livre-arbítrio, irmãos, e isso é muito forte, você que está me ouvindo. Deus nos deu um livre-arbítrio, e o livre-arbítrio, ele é uma escolha tão tremenda, ele foi algo tão tremendo que Deus fez, que nós temos o livre-arbítrio, é tão grande, que nós podemos colocar a nossa vontade acima da de Deus. Olha que coisa incrível. Deus, além de não invadir, Ele te dá o direito de você escolher até colocar a sua vontade acima dele. Mas Ele vai estar sempre te dizendo, me escolha, me escolha. A gente estava falando até sobre isso na EBD hoje, que tem uma história sobre o muro, né, que um lado tá o inimigo, lá tá Satanás sentado lá e alguém no muro, e do outro lado tá o Jesus vem, e o outro tá quietinho lá e pergunta, por que você não tá chamando? Ele fala, porque o muro é a dúvida, é meu. Mas Jesus vai estar sempre nos chamando, me escolha, se arrependa, muda a sua vida. Esse é o mais que Deus nos dá, essa oportunidade que Deus nos dá. A gente tem o livre-arbítrio para colocar a nossa vontade acima da dele. Eva fez, infelizmente, isso. A dúvida, a curiosidade, a fez desobedecer a ponto dela descumprir a ordem que Deus deu, de descumprir a vontade do Senhor. Mas Maria, que foi escolhida como nós, antes da fundação do mundo que o Senhor nos escolheu, isso Isaías fala. Lá no Éden, Maria foi citada. É interessante, no versículo 14 e 15 do capítulo 3 de Gênesis, está escrito bem assim, amados. Capítulo 3, versículo 14 e 15. Quando a serpente, ela engana a Eva, o Senhor, ele fala para a serpente, olha, serpente, você, por escolher enganar a mulher e fazer esse estrago todo que você está fazendo aí, você é maldita entre todos os animais domésticos e selvagens. E Deus dá a sentença ali para a serpente. No capítulo 15, no versículo 15, o Senhor fala bem assim: e eu vou estabelecer uma inimizade entre ti e a mulher. Ele não fala uma mulher, que poderia ser qualquer uma. Ele fala entre ti e a mulher. Deus não diz uma mulher que poderia ser qualquer uma. Ele fala a mulher. Aqui ele já estava falando de Maria. Ele já estava falando de Maria. Ele fala, vou colocar inimizade entre você e o descendente dela. Quem é o descendente dela? Jesus. Estava falando de Jesus, de quando Jesus viria através de Maria. Maria foi escolhida aqui. Deus já conhecia Maria e sabia qual era a escolha que ela faria, porque nós não surpreendemos Deus. Maria faria uma escolha que mudaria o curso da história da humanidade. Quando o anjo chega até Maria, que nós lemos lá em Lucas 1:26, e anuncia para ela, Maria, você é agraciada, você é bendita entre todas as mulheres, olha, você achou graça diante de Deus. Maria poderia fazer outra escolha? Claro que sim. Ela poderia ter escolhido outra coisa. Ela poderia ter escolhido dizer não, porque naquela época, no contexto daquela época, uma mulher jovem,
Uma mulher jovem, virgem, prometida a um homem que ia celebrar um casamento com seu esposo ali, José, ela poderia dizer assim, eu não vou entrar nesse BO, não. Eu não quero esse problema pra mim, não. Imagina, posso ser apedrejada. Eu vou envergonhar a minha família. Eu vou envergonhar o meu futuro marido. Eu não quero isso, não. Tô muito nova para enfrentar isso daí. Ela poderia ter feito essa escolha. Mas ela não fez. Ela não fez. E aqui, ela fez uma escolha. Assim como Eva... ela não sabia o que poderia acontecer, que nós sabemos que Eva, ela poderia naquele momento ter pensado nessa escolha, mas ela não imaginava que a consequência era tão terrível. Não sei se ela tomaria outra decisão se ela soubesse, mas eu imagino que ela não imaginava que a consequência era para a eternidade. E assim como Eva, Maria estava diante de uma escolha. Ela não sabia o que ia acontecer no futuro. Ela não sabia como é que ia acontecer. Ela teria que confiar na palavra que foi liberada por Deus através daquele anjo. Ela teria que entregar-se verdadeiramente nas mãos do Altíssimo e descansar em cima de um futuro que ela não saberia o que ia acontecer. O anjo chega e a elogia. Alegra-te, agraciada. Olha, Deus está com você. Ela era uma mulher de Deus, que tinha prazer em estar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus, eu tenho certeza disso. Ela era alguém, era uma serva que fazia a vontade do Senhor. Veja que no versículo 29, a palavra vai dizer que essa saudação deixa Maria intrigada. E intrigada aqui quer dizer admirada, desconfiada. Oxe, por que será que ele está me fazendo essa saudação? É o que fala aqui no versículo, né? No capítulo, no versículo fala, deixa Maria assim meio desconfiada. Por que será que ele está me fazendo essa saudação aqui? Né? Por que será? E aí, ela fica curiosa. E o que ela pode ter se perguntado, o que esse homem está querendo dizer com isso? Né? Essa é a pergunta. O anjo percebeu que ela ficou meio assim desconfiada e o anjo vai e diz para ela, Maria, não tenha medo, não temas, pois Deus achou graça em você e você foi escolhida para receber uma grande graça de Deus. Você vai engravidar e vai dar à luz um filho que vai se chamar Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus vivo, Filho do Altíssimo. Deus dará a ele o trono de seu pai Davi, pois José era descendente de Davi. E ele reinará sobre o povo de Jacó, que quando Deus mudou o nome se torna Israel. E o seu reinado será sem fim. Aleluias! Você vai dar à luz um homem que vai ter um reinado que é sem fim. Um homem que venceu a morte, o inferno, venceu a cruz por mim e por você. E o reino dele não tem fim. O reino do maligno tem um fim, o grande dia do Senhor, mas o reino de Jesus não tem fim. E a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com ele. Glória a Deus por isso. Esse Jesus é um rei eterno, nascido de Deus através de uma mulher que foi instrumento na mão de Deus. Se lembra, ele era descendente de quem? De José, que era descendente de Davi. Teve uma união, não só de Maria, mas também de José. Por mais que José não tenha sido pai de sangue, ele foi pai da linhagem. Glória a Deus, Deus é perfeito. Deus é perfeito, Deus não permitiu que a família de José fosse destruída. José também entrou, porque José era da linhagem de Davi. E aí vem a parte da escolha eterna, amados, que nos alcançou e que alcançará a muitos até o grande dia do Senhor. Maria, na dúvida, poderia ter dito não. Sempre ela poderia ter dito não, mas há um mais do Senhor aqui. Mas Maria faz a pergunta mais linda. Mais linda. Ela pergunta, como será? Ela não entra em dúvida, em questionamento com Deus. Ela não dá desculpas naquele momento. Ah, mas eu sou muito nova, mas eu vou sofrer horrores. Eu vou correr risco de vida porque podem me apedrejar. Eu vou morrer por causa dessa escolha. Maria não coloca esses questionamentos. Ela só pergunta para o anjo,
como será? Como é que vai ser? Como é que isso vai acontecer? Eu tô aqui, ó, quero fazer parte. Como é que isso vai acontecer? Maria faz essa pergunta. E essa foi a escolha que nos alcançou. Uma serva de Deus fiel, uma mulher pronta para obedecer, sem questionar, sem duvidar do que iria acontecer, se isso seria possível ou não. Ela só pergunta: como é que isso vai acontecer? Porque eu não conheci homem nenhum, eu não me casei ainda, eu não conheci o meu marido. Ela escolhe passar por tudo que ela sabia que ia passar, por amor ao Todo-Poderoso, ao Altíssimo, para obedecer à vontade do Senhor. Eva teve a chance de não entrar naquela conversa do maligno. Maria teve a chance de dizer não, mas ela disse sim. E o anjo explica para ela como é que vai ser e dá testemunha ainda de Isabel, que era uma estéril. E naquele momento ela fala: olha, a sua tia, a sua prima também, Isabel, ela que era estéril, Deus está fazendo ela gerar um homem que vai começar esse ministério de Jesus. Ela que era estéril está grávida, porque para Deus nada, não existe nada que seja impossível. Ele está dizendo: olha, não é impossível não, porque a sua prima que era estéril está gerando um filho agora. Deus, o Deus do impossível, vai fazer isso acontecer na sua vida. Tem algo impossível na sua vida aí que você acha que não tem como acontecer? Não existe nada impossível para o seu Deus. Ele está dizendo para você: não é impossível, porque não existe nada impossível para ele. E essa foi a resposta. E ela responde para ele assim: eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. É a resposta que ela dá para Deus. Deus, eu estou aqui. Que o Senhor cumpra em mim a sua vontade, aquilo que a tua palavra está escrito, que o Senhor cumpra em mim. E é interessante que em João 2,15, no Evangelho de João 2,15, quando Jesus vai fazer o primeiro milagre, Maria diz aos servos dele: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Essa é a versão King James que eu li para você. Em outra versão fala: façam tudo o que ele lhes mandar. Amados, eu acredito que essa ordem, essa direção que Maria deu para aqueles servos é para nós hoje também. Não importa o que Jesus te pedir, não importa o que Jesus te mandar, façam. Façam. Maria não é para ser adorada como uma adoração como você adora a Deus, porque toda adoração pertence a Deus, mas Maria é para ser respeitada, amada, honrada, como a mulher que disse sim para Deus, e por causa dessa escolha foi aberta a porta da graça, que é Jesus, e foi nos dada a chance de ter o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Remidor, para que todos quanto nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está em João 6, dos 35 ao 40. Tem uma oração que o Senhor fala assim, que é um testemunho, uma oração que ele fala que isso testemunha a escolha de Maria. Ele fala assim, diante das pessoas que ele estava ministrando, ele fala assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá até mim. É uma direção, precisa ir até ele. E o que vem a mim, de maneira alguma eu vou excluir, de maneira alguma eu lançarei fora, diz outra versão. Aquele que vai ao Senhor, o Senhor não lança fora, não importa a situação que você esteja. Se você vai até o Senhor te lava, te purifica, e te liberta, te cura, te restaura e não te lança fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade do Pai, a qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer,
tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse é o fruto da escolha que Maria fez. Todos os que virem até Jesus, o Cristo, o Filho de Deus e do homem, através de Maria e de José, todos os que virem até ele serão ressuscitados para a vida eterna. E o que fica para a minha reflexão e para a sua reflexão? Qual tem sido a minha escolha? Qual tem sido a sua escolha? Eu tenho ido até Jesus e feito aquilo que Maria mandou lá no capítulo de João? Façam tudo o que ele mandar. Eu tenho dito para Deus como vai ser, Deus? Como que vai acontecer? Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vai ser complicado, mas eu sou tua serva, eu sou teu servo. Eu estou aqui para fazer não a minha vontade, mas a tua vontade, que se cumpra em mim a tua vontade, a tua palavra. Como vai ser? Eu só quero que o Senhor esteja comigo. Eu só quero fazer a tua vontade. Nós temos dito isso para o Senhor. Se lembra? As nossas escolhas, elas são eternas. Por menores que elas sejam, terão consequências, boa ou ruim. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a face de Deus, vamos entregar a direção do nosso barco, da nossa vida na mão do Senhor Jesus. Vamos deixar o Espírito Santo nos ensinar, nos corrigir, nos convencer, nos converter os nossos corações. Eva foi a nossa mãe, foi a mãe da humanidade. Maria foi usada como instrumento para ser a nossa mãe espiritual, para restauração espiritual através de Jesus. Através de Jesus que nasceu dela, através dele nós temos direto acesso ao Pai hoje. Maria fez uma boa escolha. E ela nos ensina a fazer essa boa escolha também. Escolher Jesus na nossa vida. Escolher fazer parte do exército de Deus. Escolher dizer sim para o Senhor. E só perguntar, como vai ser, Senhor? O Senhor está comigo? Se o Senhor estiver comigo, que se cumpra em mim a tua vontade. Amém? Escolhas eternas. A gente acha que as nossas escolhas, que não vai fazer muita diferença, não. Toma cuidado. Porque toda escolha vai ter uma consequência, boa ou ruim. Que as nossas escolhas estejam pautadas, direcionadas pelo Senhor, estejam direcionadas pelo Espírito Santo, estejam direcionadas por Deus, para que nós não venhamos tropeçar e fazer outros tropeçarem também. Por causa da escolha de Eva, começou o pecado, que tem consequências até a eternidade. Por causa de Maria, nós tivemos o acesso a Jesus. E por causa de Jesus, nós tivemos acesso a Deus, que é aquele que nos salva e nos liberta. Que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração.